Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1, estamos começando agora a última parte do conteúdo, né, que é a parte sobre capacitores, indutores e circuitos de primeira ordem, circuitos de segunda ordem, ok? Então hoje vamos começar com capacitores. Então vamos ver as características principais deles, a energia armazenada e associação de capacitores, ok? Vamos lá então. Então pessoal, o capacitor ele é um dos três elementos de circuito elétrico que a gente estuda na disciplina de circuitos 1, tá? Que são o resistor, o capacitor e o indutor. Então, até agora nós vimos apenas circuitos contendo resistores, tá? E agora nós vamos começar a ver circuitos com capacitores e indutores e hoje vamos começar com capacitores, tá? Então, os capacitores são muito importantes, tanto na eletrônica, tá? Eletrônica analógica, digital, eletrônica de potência, que vocês vão ver lá numa disciplina específica, telecomunicações também tem uma disciplina específica, ele é utilizado também em sistemas de potência e assim por diante. Tem muita aplicação mesmo, tá? Então, o que é um capacitor? Então, um capacitor ele é simplesmente duas placas, né, separadas por um isolante ou um dielétrico, chamado também de dielétrico, né, que é um material que não conduz eletricidade, né, um isolante elétrico, tá? Simples assim, é um elemento bem simples do ponto de vista construtivo, tá? As placas deles geralmente são constituídas de alumínio, tá? Muitas vezes esse alumínio é enrolado, principalmente por questão de espaço, né? Porque se a gente fizesse placas planas, né? Se a gente desenrolasse esse alumínio e esse dielétrico que fica aqui no meio, ele ficaria um capacitor muito grande, né? Então se enrola ele para diminuir principalmente o tamanho dele, né? Ele fica um elemento mais compacto. As placas geralmente são feitas de alumínio e o dielétrico, pessoal, é o que vai aqui no meio, tá? É ele que dá o nome para o capacitor. Então, se for um dielétrico, por exemplo, de polipropileno, a gente vai chamar de capacitor de polipropileno. Se for um capacitor de mica, por exemplo, que é um tipo de material isolante também, vai ser um capacitor de mica, tá? Por quê? Porque as placas são geralmente feitas de alumínio, então elas não mudam de um capacitor para o outro, tá? Então, essa é o dielétrico que dá o nome para o capacitor, tá? Então tem alguns parâmetros aqui que a gente já pode ver. A área dessa placa, pessoal, ela vai interferir no valor da capacitância que a gente vai ver na sequência, tá? Então quanto maior vai ser essa área de placa aqui, maior vai ser a capacitância, que nós vamos ver na sequência. E essa distância aqui, pessoal, também influencia, tá? Também influencia. E também o tipo do material. Esse tipo de material, ele é a gente, a informação do tipo do material, ela aparece numa constante chamada de permissividade elétrica, tá? E a permissividade é a capacidade com que esse material tem de permitir a passagem de campo elétrico, tá? Então é muito semelhante àquela equação construtiva de um resistor, né? Lembram? Tinha comprimento do resistor, tinha a área do fio e tinha lá a resistividade, lembram? Que era a segunda lei de Ohm, tá? Aqui vai ser bem semelhante. Então, quando a gente, então, lembrando que é um capacitor, né? São duas placas, né? Duas placas separadas com um dielétrico no meio. Aqui, o pessoal, inclusive esse dielétrico pode ser inclusive ar, tá? O ar também é um isolante. Ele não é muito utilizado porque simplesmente a gente não consegue fazer duas placas ficar muito próximas umas das outras com ar no meio, né? Eu teria que ter um suporte, alguma coisa para manter as duas placas separadas. Então ele não é muito utilizado assim como um dielétrico, tá? Mas seria possível fazer também, tá? Então, quando a gente pegar essas duas placas separadas e ligar elas a uma fonte de tensão, o que vai acontecer? As cargas elétricas que estão, como a fonte de tensão ela tem capacidade de fornecer corrente elétrica, fornecer carga elétrica, essas cargas vão sair da fonte, então, e vão se acumular nas placas, tá? Então, no terminal positivo vão se acumular cargas positivas e nessa placa aqui vão se acumular cargas negativas, tá? Essas cargas, pessoal, lembrando que carga é medida em Coulomb, né? Então, vão se acumular cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, tá? A carga líquida, pessoal, ela se mantém em zero, porque se eu pegar essas duas placas aqui, ó, desconectar da fonte, né, e tocar uma a outra, conectar as duas placas, eu vou anular essas cargas, né? Esses elétrons livres, eles iriam migrar e preencher essas lacunas da placa que está ligada no terminal positivo, tá? Então, a relação, pessoal, entre essa tensão aqui que é aplicada, essa tensão V, e a carga, tá? Existe uma relação chamada de capacitância. Então, a capacitância é a unidade que relaciona quanto de carga
por unidade de tensão aplicada nessas placas, tá? Então, quanto mais carga for acumulada para um menor valor de tensão, maior é a capacitância, tá? Essa capacitância ela é medida em Faraday, tá? O símbolozinho de F. Então, a gente vai ter lá uma capacitância de, por exemplo, 1 Faraday, tá? 1 Faraday. E, geralmente, 1 Faraday é um valor de capacitância muito grande, já, tá? Geralmente, esses valores ficam na ordem de micro, tá? Existem capacitores de capacitâncias maiores? Existem, só que eles são muito maiores e mais caros, tá? Existem diferentes tecnologias que a gente vai ver agora na sequência para a gente construir um capacitor e cada um dessas tecnologias vão ter características específicas de cada um deles, tá? Então, o valor, assim como a gente lá no resistor, a gente tinha lá uma unidade que definia, que era o parâmetro principal, que a gente definia um resistor, né, que era a resistência. Aqui nós temos um capacitor e a sua grandeza, que a gente utiliza para especificar ele, é a capacitância, tá? A capacitância C. Tá? Então, a capacitância, pessoal, ela é Coulomb, né? Coulomb. Não vou botar um C de Coulomb aqui para não confundir com a própria capacitância. Então, é Coulomb por volt, tá? Um Coulomb por volt é Faraday, tá? Ok? Então, essas aqui são as duas unidades que a gente utiliza, tá? Então, pessoal, como é que eu faço, como é que é a relação desses parâmetros que eu acabei de falar, da área de placa, de permisividade, de distância, com a capacitância, tá? Então, essa aqui, pessoal, é como se fosse a segunda lei de Ohm lá que a gente viu, que relacionava os parâmetros construtivos de um resistor. Aqui a gente está utilizando os parâmetros construtivos de um capacitor, tá? Então, nós temos aqui, ó, a capacitância, pessoal, ela é dado pelo seguinte, pela área da placa, né? Quanto maior for a área da placa, o que significa isso? Mais cargas vão ser acumuladas aqui nessas placas, né? Então, quanto maior a área de placa, maior vai ser minha capacitância, tá? Então, por quê? Porque aqui, pessoal, entre o dielétrico e as placas, aqui eu vou ter um campo elétrico, né? Que vai estar sendo aplicado dentro desse material isolante, tá? Então, quanto maior a área de placa, mais eu distribuo esse campo elétrico em cima dessa área de placa, mais cargas eu vou conseguir acumular, tá? Então a carga fica toda na área da placa, tá? Então quanto maior a área, maior vai ser a carga para aquela mesma quantidade de tensão, ou seja, maior vai ser minha capacitância, tá? Então, ó, quanto maior a área, maior vai ser a capacitância, ok? E quanto menor for a distância, ó, por isso que ele está embaixo aqui, ó, quanto menor for a distância, se eu pegar e diminuir esse número, quando eu divido por um número cada vez menor, eu aumento o resultado da divisão, né? Então aumenta a capacitância. Então quanto mais próximo tiver as duas placas, melhor, tá? Melhor não, maior vai ser minha capacitância, tá? Então essa aqui são os parâmetros construtivos. E também tem o tipo do material, né? Que eu já tinha comentado. Então dependendo do tipo do material, ele vai ter uma permissividade elétrica diferente, tá? Que é essa letrazinha epsilon aqui, tá? Então, essa permissividade, pessoal, a gente expressa na forma de dois números, né? Nós temos lá o epsilon zero, né? Que seria a permissividade do vácuo, tá? A permissividade do vácuo, ela é uma constante e ela é dada por esse número aqui, é 8,854 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, tá? Então, essa aqui, ó, é a permissividade do vácuo, é como se fosse o padrão. A gente relaciona todas as outras permissividades em relação à permissividade do vácuo. E a outra aqui, que é essa outra letrinha aqui, que é o epsilon R, é chamada de permissividade relativa, tá? Então, todos os outros parâmetros a gente relaciona com a permissividade do vácuo. Então, por exemplo, aqui, ó, a água. A água ela tem uma permissividade que é 78 vezes maior do que o epsilon zero. Tá? Então, aqui eu vou colocar, no lugar do epsilon zero, eu vou colocar essa constante aqui, ó, e se fosse água aqui no meio, a gente colocaria 78, que seria essa permissividade aqui. Tá? Claro que a água a gente não utiliza como um dielétrico para capacitores, mas até existem lá em instrumentação, existem alguns sensores que utilizam água. Tá? Mas aqui, para capacitores, a gente usa geralmente esses outros tipos de materiais. Por exemplo, pode existir um capacitor de papel, de mica, de âmbar, porcelana, nunca vi, mas polietileno, poliestireno, teflon, esse outro material aqui não me lembro. Dióxido de titânio até tem um tipo de capacitor eletrolítico que utiliza, tá? Então essa aqui é a constante dielétrica. Então significa o quê? Que para a mesma distância, a mesma área de placa, eu consigo ter diferentes capacitâncias mudando apenas o material, tá? Então quanto maior a permissividade, maior vai ser a minha capacitância. Então desses aqui, ó,
Se pegar o bióxido de titânio aqui, é o que tem a maior a constante de elétrica, tá? Então, ele daria a maior capacitância por unidade de área e distância, tá? Então, o outro mica, por exemplo, é 5.4, dos outros aqui é um dos maiores, ó. Por isso que ele é bastante utilizado. Só tem esse neoprene aqui que é um pouco maior. Mas o de mica é bastante utilizado, tá? Então, essa é a permissividade relativa, tá? Em relação ao vácuo. Tem uma outra constante que tem bastante importância, pessoal, que é a rigidez dielétrica, tá? O que é a rigidez dielétrica? A unidade dela é kV por milímetro, tá? Ela significa o quê? Por exemplo, o papel tem 14 kV por milímetro. Significa o quê? Que se eu pegar uma folha de papel de 1 milímetro de espessura, eu posso colocar 14 mil volts em cima dele que ele não vai romper. Por que ele romperia, pessoal? Porque o campo elétrico entre o papel seria tão forte, tá, que ele forçaria os elétrons a passar pelo papel, tá? Então ele ia romper, ele ia passar a virar um condutor, tá? Então essa é a máxima tensão que eu consigo suportar, que o material consegue suportar para essa distância, né, de 1 milímetro, tá? Então se você vê aqui a mica, ela tem uma das maiores rigidezes dielétricas de todas aqui. Então isso é bom. Por quê? Porque daí eu posso fazer um capacitor que suporte uma tensão muito alta sem se romper, tá? Claro que não vai ser um capacitor de 160 mil volts, porque a distância desse aqui, na verdade, é uma folha muito fina, tá? Muito mais fina do que 1 milímetro de espessura. Por causa disso que eu consigo ter capacitâncias mais elevadas, tá? Então, quanto mais fina eu conseguir fazer essa... Porque a área, pessoal, ela tem limitação de tamanho, tá? Quanto maior for o tamanho, maior vai ser esse capacitor. Ele fica muito volumoso, né? Porque eu vou enrolando ele fica muito grosso, aumenta muito o volume. O que eu faço para tentar aumentar a capacitância? Eu pego e diminuo a distância, tá? Só que se eu diminuir muito a distância, eu vou colocar uma tensão muito baixa e ele vai romper. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar buscar um material que tenha uma rigidez dielétrica alta, tá? O que significa isso? Que ele não vai romper para aquela tensão, tá? Beleza? A simbologia, então, pessoal. Como eu já falei, o capacitor são duas placas paralelas, né? Com um dielétrico no meio. Então, o símbolo é bem semelhante a ele. Nós temos aqui, ó, chega os fios aqui, ó, e daí, aqui eu poderia ligar uma fonte de tensão, alguma coisa aqui no meio, né? E daí, o símbolo são duas plaquinhas separadas, tá? Eu posso ter de espessuras diferentes. Existem alguns capacitores, pessoal, que eu não posso inverter a polaridade. Um terminal sempre tem que colocar o positivo, né? Isso aqui a gente chama de capacitor polarizado. Tá? Se eu inverter a polaridade, eu vou acabar danificando ele, vou queimar ele, vou explodir ele, tá? Como a gente vai ver depois. Então, assim, tem alguns capacitores que têm polaridade e outros que não têm polaridade. Isso é muito importante em eletrônica, tá? Então, esses dois símbolos aqui são bastante utilizados para capacitores polarizados. O ideal é sempre colocar um símbolozinho de mais ou menos para indicar qual deles é o positivo e qual o negativo, tá? E existem alguns tipos de capacitores que são chamados de capacitores variáveis, tá? Que eram muito utilizados em circuitos de sintonia de rádio, tá? Aquele rádio antigo que a gente trocava a emissora do rádio girando tipo um ponto num potenciômetro, assim, aquilo não é um potenciômetro, aquilo é um capacitor variável. Porque o capacitor ele é utilizado em circuitos ressonantes, né, para fazer sintonia de radiofrequência em geral. Então, esse aqui é o símbolozinho. A mesma coisa com o resistor, né? O resistor a gente tinha assim um resistor, né? E tínhamos uma setinha dizendo que ele poderia variar. Então vamos lá, quero mostrar para vocês agora alguns tipos de capacitores, tá? Esses que eu vou mostrar aqui são os principais, mas existem muitos outros, né, pessoal? Existem centenas de tipos diferentes de capacitores. Eu vou mostrar só os principais, tá? Então, o primeiro deles é o capacitor cerâmico, tá? Como eu já falei, né, o cerâmico é um material, né? O material ele vai definir o tipo do dielétrico, tá? Então, o dielétrico interno dele é de cerâmica. Ele pode se apresentar em dois encapsulamentos, que a gente chama, né? Encapsulamento é o que vai ao redor dele, né? Como ele é ligado ao mundo exterior. Então, existem basicamente dois tipos, né? O chamado de SMD, né? Que é o Surface Mounted Device, né? Dispositivo montado em superfície, né? Então, ele é soldado na superfície de uma placa de circuito impresso. Então, aqui teria uma placa, por exemplo, eu venho aqui e coloco uma solda aqui no lado dele para conectar ele à placa. Então, teria uma placa assim, né? Eu coloco aqui o capacitor. Vocês vão ver que as pontas deles têm isso aqui é uma parte metálica, né? Onde a gente vai ser feita a soldagem, né? Então, aqui eu vou chegar com um ferro de solda aqui, ó, e vou colocar estanho aqui. E vou fundir o estanho e ele vai formar uma partezinha assim que vai conectar com a placa, tá? Então isso aqui vai ter aulas práticas mais para frente no curso que vocês vão fazer soldagem
desse tipo de componentes. Onde é que eles são muito utilizados, pessoal? O SMD é utilizado, por exemplo, na parte interna de celulares, a placa-mãe do computador. A maioria desses dispositivos eletrônicos, principalmente portáteis, né, que tem que ser menor, né, eles são muito utilizados, tá? Existem vários tipos de tamanho. Esse cara aqui já é um tamanho um pouquinho maior, já deve dar o quê? Uns 5 milímetros, talvez, de comprimento. Enquanto que esse aqui, ó, pessoal, isso aqui é menos de 1 milímetro de tamanho. Então, são componentes que são bem pequenos, tá? E alguns SMD são um pouquinho maiores, mas mesmo assim ainda são pequenos, tá? O pessoal tem bastante medo desse tipo de componente na hora de trabalhar, de soldar. Mas eu digo, isso aqui, ó, é muito fácil de trabalhar, pessoal. É muito fácil de soldar esse tipo de componente em placa de circuito impresso. É só pegar o jeito que simplesmente o trabalho flui. É muito mais rápido trabalhar com SMD, tá? Eu já soldei muito desses componentes aqui, milhares para falar a verdade. E é muito fácil, é muito tranquilo. Depois que pega o jeito. O ideal é existe um tipo de ferro de solda específico, que ele tem duas ponteiras, tá, pessoal? Ele solda os dois lados ao mesmo tempo. Eu nunca trabalhei com ele, só vi que existem, mas nunca soldei. Tá? Então o ideal é que tu coloca estanho já num lado da placa, no outro lado da placa, daí você chega com uma pinça, né? Coloca ele no lado e solda os dois lados ao mesmo tempo. Essa é a melhor ferramenta que tem para fazer trabalho de SMD, mas eu nunca trabalhei, mas pelo que eu vi na internet, vi vídeos assim, é muito interessante. Existe o outro que é o mais antigo, né, que é o chamado de THT, né, o True Hole, que é o dispositivo que o capacitor que ele tem terminais, né, mais longos, né, pernas mais longas aqui, e eu tenho que fazer um furo na placa. Então eu tenho aqui minha placa de circuito impresso lá, eu tenho que fazer dois furos aqui, ó, tá? Dois furos e passar os terminais por entre eles, tá? E daí soldar do outro lado ou em cima, dependendo do dispositivo. Tem alguns que, se for um dispositivo, outro tipo de componente THT, ele pode ser muito grande e eu não ter acesso, né? Tem alguns capacitores que são maiores e eu não tenho acesso ao terminal de cima para chegar com o ferro de solda e colocar a solda aqui. Então tem que soldar para o outro lado, tá? Sobra o outro lado para ter acesso. Daí eu soldo aqui com estanho, tá? Eu não, tipo, eu comecei a trabalhar com esse tipo de componente, que acontece que dá muito mais trabalho. Por quê? Porque você tem que pegar e colocar, tipo, tem que endireitar esses terminais aqui, ó, colocar eles nos furos aqui, passar para o outro lado, virar a placa, soldar e depois cortar os terminais. Enquanto que esse componente aqui, eu só larga no lugar e coloca dois pingos de solda, um de cada lado e acabou, né? Então é muito mais rápido soldar SMD do que soldar componente THT. Ah, claro que alguns são muito pequenos aqui, tem que ter uma certa precisão na hora da solda, mas no geral é bem tranquilo de soldar isso aqui. E esse THT é o mais simples de todos aí. É muito. Ele é fácil também de soldar, só que eu acho o SMD mais rápido e mais prático e a placa fica melhor, né? Porque quando você vai fazer uma placa industrial, a placa, o custo dela aumenta quanto mais furos ela tiver. Então, quanto menos furos, melhor, tá? E a placa fica mais organizada, fica mais bonita, tá? Fica mais bonita quando tem SMD. Além disso, esses terminais, no momento que você coloca numa placa e corta, ela sempre fica pontas aqui, você nunca consegue cortar muito rente a placa. E daí, para frequências maiores, isso aí pode virar tipo uma antenazinha, né? Vira uma anteninha que, se eu trabalhar em frequências maiores, megahertz, ele está irradiando o sinal. Então, ele vira um gerador de interferência, tá? Então, nesse quesito, o SMD é melhor também, tá? Então, vamos lá. O capacitor cerâmico, ele tem, geralmente a capacitância dele não é muito alta, tá? A última vez que eu olhei nos sites de venda, pessoal, eu consegui achar até no máximo 330 microfarads, tá? Então, é 330 vezes 10 a menos 6 farads, são valores bem pequenos. E consegue ir até valores bem baixos também. Então, 0,1 picofarad. Tá? Então, é 0,1 vezes 10 a menos 12 farads. É uma capacitância bem pequena. Tá? Quando que eu utilizo esse tipo de capacitor bem pequeno? Em circuitos osciladores, circuitos de desacoplamento, circuitos são bem específicos. Tá? Eu nunca trabalhei com capacitores tão pequenos assim, mas nesses valores maiores já utilizei. Tá? Porque principalmente para eletrônica de potência, geralmente se usa capacitores maiores. Tá? O mais comum é utilizar esse tipo de capacitores para circuitos de desacoplamento, tá? É o mais utilizado. Então, os valores, né, da capacitância elas são impressos aqui através de um código, tá? Esse código aqui nós vamos ver na sequência. Esse tipo de capacitor ele é feito para suportar altas tensões. Então, se você lá na loja dessas, uma Mauser, Digi-Key, foi onde eu busquei,
você consegue achar capacitores cerâmicos lá de 50.000 volts, tá? Claro que não nesse encapsulamento aqui. São capacitores específicos para suportar tensões bem maiores. Mas neste encapsulamento aqui, pessoal, esse aqui, ó, por exemplo, está escrito ali, ó, 1 kV. Esse capacitor aqui suporta 1000 volts, tá? Então é bem fácil de achar capacitores para tensões maiores, tá? Esse tipo de capacitor ele tem baixa tolerância, né? O que significa isso? Quer dizer que a sua capacitância varia pouco. Então, se eu comprar um capacitor, né, que nem os resistores lá, nós tínhamos a tolerância, né? Então, um capacitor desse com 10% de tolerância, ele, a qualquer momento que eu fizer uma medida da capacitância, o seu valor vai variar no máximo 10%, para cima e para baixo, tá? Ele não possui polaridade, então se eu posso ligar o mais aqui e o menos aqui, ou o mais aqui ou o menos aqui, não tem problema. Ele não tem polaridade, não tem lado para ligar, tá? Como eu já falei, ele é muito utilizado em filtros, né, que vocês vão ver mais para frente no curso. Desacoplamento, que é ao lado de circuitos integrados, a gente coloca um capacitorzinho para desacoplar ele da fonte. Então, quando esse circuito integrado drenar a corrente, vem do capacitor e não da fonte, né? Porque se tiver alguma queda de tensão no caminho. Então, ele serve para isso, para desacoplar a fonte da alimentação, tá? Lá em telecomunicações é bastante utilizado também por causa que ele trabalha em frequências altas, né? Então, isso é interessante lá para telecomunicações, tá? Então, esse aqui são pequenas camadas que tem aqui dentro, né? Nesse SMD, a gente chama de OMLCC, né? Que é capacitor multicamadas. Então, tem várias camadinhas ali dentro de alumínio e cerâmica, né? E ao redor tem esse coating aqui, né? Coating é como se fosse uma camada de proteção externa, né? Então, aqui não tem problema você tocar nele, que ele não está tocando direto nas placas, tá? Beleza? Então, esse é o capacitor cerâmico. Outro tipo de capacitor, pessoal, esse aqui eu acho que é um dos mais utilizados também na eletrônica em geral, tá? Que é o capacitor de filme, tá? Existem vários tipos de filme, os mais comuns são o capacitor de acrílico, polietileno, polipropileno, poliestireno, mica, tá? E papel, tá? Então esses aqui são os mais comuns, tá? Também se a capacitância deles não são muito elevadas, 10 pico até 3 pico, acho que até uns 10 micro já deve existir, tá? O valor da capacitância, pessoal, é nos THTs, né, que são os capacitores que têm true hole, né, que atravessam a placa, né? Eles têm um código aqui também, nesse caso aqui, ó, micro 39, já está escrito o valor da capacitância, ó, é 0, o micro está no lugar do 0, né? Então é 0,39 micro, tá? Então é bem fácil de fazer a leitura. E aqui geralmente está escrito o valor da tensão, tá? Então ele suporta 250 volts, tá? Aqui é o símbolo do fabricante, esse aqui é da Epicus, tá? Esse outro aqui, que é o polipropileno, esse aqui é o que eu mais utilizei. Esse aqui eu utilizei muito, esse capacitor aqui. Tem os outros tipos aqui, de poliéster, de poliestireno. O que muda tem características bem específicas deles, né? Mas geralmente alguns têm características melhores para alta frequência, outros para tensões mais elevadas, e assim por diante. Mas, se todos eles atenderem a mesma faixa de frequência e a mesma tensão, eles vão ser muito parecidos, assim, tá? Esses aqui também tem para altas tensões, 10 kV, né? São valores de tensão bem altos. Claro que daí a capacitância geralmente diminui, né? Porque daí eu tenho que fazer as placas com um dielétrico mais grosso, né? Aumenta a distância entre placas e acaba diminuindo a capacitância. Então, para um capacitor para 10.000 volts lá vai ser provavelmente pico farads, nanofarads, vai ser capacitâncias bem pequenas, tá? Posso utilizar eles para frequências bem altas. Tem baixa tolerância também, a tolerância deles não varia muito, 5, 10% aí é fácil, é possível de se encontrar. Não tem polaridade, então mesma coisa, ó, não tem lado para ligar, posso ligar de qualquer lado, assim, que ele não vai ter problema, tá? E aplicação geralmente eletrônica, geral, telecomunicações, tá? Esse outro aqui, pessoal, é chamado de capacitor de eletrolítico, né? O que é um capacitor eletrolítico? Tá? Esse tipo de capacitor eletrolítico, ele tem uma características bem interessantes. Eles geralmente têm capacitâncias bem altas, tá? Começa ali na ordem de 1 microfarads e vai até farads, tá? Tem um capacitor de 1 farad eletrolítico, tá? Geralmente ele vai ser um capacitor bem grande, né? Ou para baixa tensão, tá? Tem para várias tensões de operação, mas não tão altas que nem os capacitores de filme e cerâmico, né? Esse capacitor aqui é de 650 volts, é esse aqui, se não me engano. Ele tem, eu não consigo tensões muito maiores, tá? E são utilizados para baixa frequência, tá? Menos de 1 kHz aí, tá? Geralmente em circuitos retificadores. Depois que eu transformo de alternada para contínua, eu coloco esse tipo de capacitor aqui para fazer a filtragem, tá? Filtragem, né, para eletrônica de potência, tá?
Esse tipo de capacitor, ele geralmente tem uma alta tolerância, tá? Geralmente a sua capacitância varia muito com temperatura, com envelhecimento. Tem alguns desses capacitores aqui que chegam a variar mais de 50%, mais de 80%, tá? Então, geralmente tem alguns que são especificados assim, ó. A capacitância pode variar 80 para cima e menos 20 para baixo, ou menos 40 para baixo, tá? Então, a capacitância deles varia muito, tá? Ele não é utilizado em circuitos que precisam de um valor muito específico de capacitância. Quando eu estou fazendo filtragem, se a capacitância variar algum, sei lá, 20, 30%, não vai mudar tanto assim, né? Porque geralmente isso aqui pode ser superdimensionado, muitas vezes. O que significa eletrolítico, pessoal? Eletrolítico é que a camada as placas são feitas de alumínio, né? Daqui o nome, né? E a camada que separa, né? Que é o dielétrico aqui no meio, pessoal. Ele é uma camada de óxido, tá? É uma camada de óxido de alumínio, tá? Tem um material que vai aqui no meio, né? Que esse capacitor dentro, se vocês abrirem um dia, ele é molhado, tá? Ele é molhado dentro. Ele tem um eletrólito no meio, como se fosse uma bateria, tá? E daí aqui no meio, pessoal, existe uma reação química que acontece e forma um óxido aqui, ó, tá? Por isso que ele tem capacitâncias tão altas. Por quê? Porque esse óxido é uma camada muito fina, tá? É uma camada tão fina que faz com que a sua capacitância seja muito alta, né? Porque lembrando, a capacitância ela tem um epsilon aqui, a área e a distância, né? Então, a vantagem desse capacitor aqui é que a distância aqui é muito pequena, tá? Então, esse valor diminuindo, a capacitância aumenta. Por isso que eu não consigo tensões altas. Porque essa distância é tão fina que se eu colocar uma tensão muito grande, esse dielétrico rompe. Esse dielétrico aqui é tão fino que se eu botar uma tensão muito alta aqui, ó, ele vai pegar e a corrente vai passar por esse por essa camada de óxido, né? Porque ela é muito fina. Então algum elétron vai escapar ali pelo meio e vai abrir um caminho e vai romper e vai queimar o capacitor. Como essa camada de óxido aqui, pessoal, ela acontece devido a uma reação química, eletroquímica aqui, então eu não posso inverter a polaridade. Se eu colocar invertido, ó, por isso que ele possui polaridade, ó, todos têm uma marcação aqui, ó. Olha aqui, ó, aqui está um menos, ó, então aqui tem que ligar o menos. Esse aqui está um mais, ó, aqui tem que ligar o mais. E esse aqui tem um símbolozinho aqui que é o mais também. Então eu não posso inverter, pessoal, a polaridade, senão eu vou danificar ele. Ele explode, pessoal. Não posso pegar e colocar uma tensão invertida, tá? Tem que ser sempre na polaridade que está escrita no capsulamento. Se eu colocar invertida, ela explode. E se eu passar desta tensão aqui, ela explode também, tá? Por isso que esse tipo de capacitor, pessoal, ele tem geralmente uma válvula de segurança. No caso desse capacitor aqui, ó, ele tem aqui uma válvulazinha de segurança. Se acontecer algum problema, a temperatura vai aumentar, vai gerar gases aqui e essa válvulazinha aqui ela solta, né? Ela cai fora e o gás vaza por aqui, ó, tá? E evita de explodir toda a carcaça, tá? Aqui, ó, nesse tipo de capacitor, ele tem um X aqui, ó. Então, nessa parte aqui, o encapsulamento de alumínio é mais fraco. Então, geralmente, ele abre aqui para não explodir todo ele, tá? Esse aqui não tem esse tipo de válvula, tá? Esse aqui é um perigo, esse tipo de capacitor. Se fizer alguma coisa errada, todo esse encapsulamento aqui salta, tá? Isso aqui vira um projétil, tá? Já aconteceu de saltar essa parte aqui e voar longe ou acertar alguém se foi feita alguma coisa errada. Então, isso aqui não tem válvula de segurança, esse tipo de capacitor aqui. Esse aqui é um tipo SMD, ó, pessoal. Então a gente solda aqui do lado, ó, fica na superfície da placa, não precisa atravessar. Esse aqui é um THT e esse aqui é o de parafuso. Tá? Então aqui ele é um capacitor grande, ele tem aqui, ó, deve ter aqui uns, sei lá, 15, 20 centímetros de comprimento, quase um pouco mais de meio palmo de altura aqui. E aqui deve ter o que? Uns 15, 10, 15 centímetros de diâmetro. Tá? Esse capacitor que eu trabalhei muito nos meus inversores lá na minha tese, na minha tese de doutorado, eu utilizava esse tipo de capacitores aqui. 20 desses aqui, inclusive, tá? Um banco de capacitores bem grande, tá? Então, posso associar esses capacitores em série paralelo para mim aumentar a capacitância. E também eu coloquei capacitores em série para suportar tensões maiores. Aqui eu trabalhar com 800 volts. Então, trabalhar com dois capacitores de 450 em série, tá? Para não ter problema, ok? Então aqui ter um videozinho, pessoal, mostrando, quero que vocês assistam lá, eu vou colocar aqui no vídeo também. Então nesse vídeo, pessoal, é mostrado sendo aplicado uma tensão negativa, né, invertida em cima do capacitor, e daí mostra o que acontece com ele, né, que ele vai acabar abrindo a válvula aqui e vai acabar explodindo, tá? Então ele pegou uma tensão aqui, ó, nesse terminal negativo, ele ligou uma fonte com um terminal positivo aqui, ó, tá? E aqui o negativo, tá? Então tá invertido. Então ele não foi feito para operar nessa condição, ele vai acabar explodindo, tá?
Então, olha aqui, pessoal, tem alguns capacitores, tá? Que está mostrando no vídeo, ó, e aqui ele colocou tensão positiva no terminal negativo, tá? Ele começou a aumentar a tensão, fiquem olhando o que vai acontecer aqui com o capacitor. Olha, ele começa a inflar na válvula e abre a válvula e começa a vazar o eletrólito, tá? Então, excedeu a tensão, ele ficou negativo, né? Não pode aplicar tensão invertida, né, em cima desse capacitor. E a válvula ali, ó, olhando em câmera lenta, vocês vão ver que ela começa a inflar, né? Começa a aumentar a pressão dentro do capacitor e ele explode. Então esse líquido voando aqui, pessoal, é o eletrólito, tá? Aqui, pessoal, um outro capacitor, ó, ligou a 2 fiozinhos aqui, ó, chega a ferver, chega a borbulhar o eletrólito, tá? Então, não pode inverter a tensão. E esse outro aqui, pessoal, que mostra no vídeo, ó, a válvula não abre em cima, tá? Não abriu e daí ele acabou saltando todo o capacitor, desconectando dos terminais na parte de baixo, tá? Então, pode acontecer da válvula não funcionar também. O próximo capacitor, pessoal, é o capacitor eletrolítico de tântalo, tá? Ele também é um capacitor eletrolítico, tá? Só que em vez de utilizar óxido de alumínio, lá ele usa tântalo, tá? Que é um outro material lá da tabela periódica, tá? Então ele também tem polaridade, tá? Então ele também tem polaridade, ó, nesse capacitor aqui que é um THT, né, que atravessa a placa. Aqui eu tenho o terminalzinho, ó, essa marcação indica que esse terminal aqui é o positivo e esse aqui é o negativo, tá? E nos capacitores SMD, então aqui nós temos essa marcaçãozinha aqui indicando que esse aqui é o terminal positivo, tá? E esse capacitor aqui, pessoal, ele tem uma densidade de capacitância maior que o eletrolítico de alumínio. Então, para o mesmo tamanho, se pegar dois capacitores do mesmo tamanho, o eletrolítico de tântalo tem uma capacitância maior, tá? Geralmente ele tem a capacitância está impressa geralmente no próprio capacitor, que nem nesse de cima aqui, geralmente está impressa. Nesse aqui não está mostrando, mas geralmente está impressa. Nesse aqui também está impresso, ó, é 22. Geralmente esse valor está em micro, porque a capacitância é bem alta, ó, ela começa em micro já. Então ali, ó, 22 micro e tem um 10 aqui, indicando que é 10 volts, tá? A tensão de operação, tá? E ele não tem para tensões muito altas, né? Porque como a densidade da capacitância é maior, como é que eles conseguiram isso? Diminuindo ainda mais a distância entre as placas, tá? Então as placas são mais próximas ainda, então ele consegue suportar menos tensão ainda, tá? Então dá para ser utilizado em frequências intermediárias, aí tem em torno de 100 kHz, é maior, né, do que o eletrolítico de alumínio, tá? Então se diminuiu a tensão, mas conseguiu-se aumentar a frequência, tá? Eles são mais estáveis, têm uma tolerância melhor, né? E são utilizados em circuitos então que precisam de alta capacitância e uma frequência um pouquinho maior, tá? Então eles são bastante utilizados em filtragem, desacoplamento, tá? Dentro dos celulares vocês vão ver esse tipo de capacitores também, são capacitores que tem dentro do celular tu vai ter uma tensão baixa, né? Alguns volts só por causa da bateria, né? Do celular geralmente é 3.7 volts por ali, um pouquinho mais no máximo. Então ele serve muito bem para isso, né? Porque ele vai ser um dispositivo bem leve para a capacitância dele. Então ele é utilizado bastante em celulares, placa-mãe de computador também e assim por diante, tá? Só que não é tão utilizado em eletrônica de potência, digamos, para conversores maiores por causa dessa tensão dele, tá? Então não vou utilizar numa fonte de chaveada de computador, por exemplo, lá no lado da entrada, né, que tem tensões maiores, não vou usar tanto, tá? Agora, talvez na saída da fonte, onde eu tenha uma tensão menor, aí eu posso utilizar. Ele também tem alguns problemas, né? Tem vários tipos de eletrolítico de tântalo. Tem um de manganês, se não me engano, que ele tem problema para ser usado em fontes chaveadas, que daí ele pode não aguenta a variação de corrente muito grande, tá? Mas isso aí vocês vão ver talvez lá em eletrônica de potência, mas eu recomendo estudarem capacitores no modo geral, né? Porque existem muitos tipos diferentes de capacitores. Como é que eu faço para a leitura da capacitância, tá, pessoal? Então, por exemplo, nesses capacitores cerâmicos, tá? Geralmente tá impresso, tá? E assim, ó, não existe uma padronização. Cada capacitor vai ter uma maneira diferente de mostrar o seu valor de sua capacitância, tá? Então, a gente vai ver a maioria deles aqui, e daí vocês vão identificar, ó, só olhando vocês vão saber como fazer essa leitura, tá? Então, muitas vezes, quando tiver a unidade aqui, o pessoal, ele já vai estar direto expresso o valor da capacitância. Então, por exemplo, isso aqui, ó, 10N, quer dizer que é 10 nanofarads. 1N2 é 1,2 nano, tá? Então, nesse aqui isso é fácil, já está impresso diretamente, tá?
Capacitores de filme, né, de polipropileno, como esse aqui, ó, já está expresso ali, ó, olha ali, ó, micro 15, tá? Então é micro, né, 0, o micro está no lugar da vírgula, 0,15, e o micro vem para esse lado aqui, então vai ficar assim, 0, assim, micro, né? Então esse cara aqui seria 150 nanofarads, tá? Então 150 nanofarads, ok? Teria mais um zero aqui no meio, mas não precisa ler, né? E geralmente tem outra letra aqui indicando a tolerância dele, tá? Então esse cara aqui é o K, tá? Então se eu tenho um K aqui, vai ser mais ou menos 10%. Então ele vai variar 10% de 150 aqui, vai dar em torno de 15 nano que ele vai variar para cima. Então vai ficar até 165 nano e para baixo até 135 nanofarads, tá? Beleza? E aqui está escrito geralmente a tensão. Ó. Então, esses caras aqui, ó, de polipropileno, eles suportam tensões mais elevadas. Então, esse aqui é 630 volts. Tá? É a tensão máxima CC que eu posso colocar em cima desse capacitor que ele vai suportar. Não vai romper o dielétrico, tá? Até 630 volts. Se eu passar de 130, de 630, esse capacitor ele explode, tá? Porque ele não tem válvula de segurança, então ele vai provavelmente entrar em curto, vai passar uma corrente naquele curto lá, vai esquentar e ele vai gerar gases ali e o encapsulamento explode, tá? Não tem válvula de segurança, não tem muito o que fazer, então não pode passar dessa tensão aqui, tá? Quando os capacitores são muito pequenos, pessoal, esses aqui que são os capacitores de cerâmica, eles não têm espaço para muitas vezes para colocar escrever mais uma letra aqui para indicar, né, o valor da capacitância. Então esses capacitores têm um número expresso aqui, ó, geralmente tem um tracinho embaixo para mostrar como é que você lê ele, tá? Então você lê assim, né? Então seria 22, né? Mas 22 o quê? Então geralmente quando é esse tipo de capacitores assim que tá só número, pessoal, esse valor está expresso em picofarads, tá? Então dois números correspondem a picofarad. Então esse cara aqui é 22 picofarads, tá? Capacitores de eletrolítico geralmente são grandes o suficiente para a gente escrever bastante informação em cima dele. Então esse cara aqui é 1000 microfarads já direto escrito em cima deles. E sua tensão máxima de operação e a polaridade aqui, ó, tá o menos, ó. Nesse terminal aqui a gente liga o menos, aqui liga o mais. Então é direto, tá? Leitura direta da capacitância. Beleza? E existe também uma numeração, né? Que nem a gente tinha lá nos resistores, né? Resistores SMD, aquela numeração é praticamente a mesma, só que significa o mesmo número, só que a unidade está em picofarads, tá? Então, nesse caso aqui é o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o número de zeros depois, e a tolerância. Daí tem que ir numa tabelinha, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é a mesma, a gente lê da mesma maneira que lá nos resistores SMD. Então, aqui é 1 e 2, né? E 3 zeros depois, tá? 10 na 3. E o valor que der ali vai estar em picofarads, tá? Então eu só consigo aumentar o número acima de picofarads, tá? Então isso aqui é 12.000, né, picofarads, ou seja, 12 nano, tá? E aqui tem um J, daí vai na tabela, mais ou menos 5% de tolerância, tá? Nesse caso aqui, ó, 103. Então é 10 com 3 zeros depois. Então seria 10.000 picofarads, ou seja, 10 nano, tá? Daí muitas vezes tem algum outro código, tipo Z5U aqui, que é a temperatura máxima e mínima, né? A primeira é um Z aqui, então ele pode ir até mínimo menos 10, 5 pode ir até no máximo 85 graus, e a capacitância é o U aqui, ela varia de mais ou menos 22%, né? Pode ir para mais 22% e pode ir também a menos 56%, tá? Tem óleo esse V aqui, a pessoa pode ir até menos 82%. Então, cada um tem uma tolerância diferente, tá? Dependendo do tipo do capacitor, tá? Então, aqui, pessoal, tem alguns exemplos, ó. Esse capacitor aqui, ó, 474. Então, é 47 e 4 zeros depois, tá? Então, isso aqui vai dar 470 picofarads, tá? E daí o K aqui tem que entrar naquela tabelinha lá para ver quanto de tolerância, tá? Então, vai ser mais ou menos 10%. Esse aqui, ó, 300 e tem um 2A, pessoal, que isso aqui é código do fabricante. Daí tem que entrar no datasheet e ver o que significa esse 2A aqui, tá? Deve ser informação do tipo do material, tá? Então aqui, ó, 334, então é 33 e 4 zeros depois. Então é 330.000 pico, tá? 330.000 pico. Passando a vírgula para cá, né, vai ficar 330 nano. Tem que olhar esse J lá na tabela, tá? É mais ou menos 5% de tolerância, tá?
Alguns já vai estar escrito direto. Que nem aqui, ó, 7 N4, então é 7,4 nanofarads. J tem que entrar lá para ver a tolerância, é o mesmo desse aqui, né? Então vai ser mais ou menos 5. E 2K0 quer dizer que 2000 volts, tá? E esse código aqui, pessoal, tem que confundir que não é a capacitância, tá? Esse código aqui, você tem que entrar lá no datasheet desse capacitor aqui, que vocês só procuram lá capacitores da Epicus, né, por causa do símbolo aqui, ó, e ele vai ter a especificação desse capacitor. Lá vocês vão ter características de frequência, perdas e outras coisas que tem lá no datasheet, tá? Coeficiente de perdas, né, que tem lá no datasheet. Então, a Epicus é um dos maiores fabricantes de capacitores. Então, existem vários capacitores diferentes, tá? Códigos diferentes aqui para diferentes valores, tá? Então, 7,4 nanofarad, mais ou menos 5%. Esse aqui, pessoal, então ele está aqui, ó, 0,33, tá? Quando está assim, ó, pessoal, é um capacitor maior, isso aqui já está em microfarads. Ó, como não existe um padrão, né? Então, quando é código assim, está em pico, tá? Quando está assim, ó, é em micro, tá? Então, é 0,33 microfarads, tá? E o K é da tolerância também. E nesse caso aqui já está escrito, ó, 275 volts é a tensão máxima, tá? Esse outro aqui, ó, é o mesmo código desses de cima aqui. Então vai estar aqui, ó, 105, né? Vai dar 1 milhão de picofarads, né? Que é 1 micro, tá? E esse outro aqui já está escrito, ó, micro 68, tá? Então é micro 68, quer dizer que é 680 nano, né? 0,680 micro, ou seja, 680 nano. M é o código de tolerância e 63 é a tensão. Então ele suporta 63 volts, tá? Beleza? É bem fácil de ler, só que tem algumas distorções, tipo esse número, esse cara aqui, que já tem um valor, fica diferente de fazer a leitura, tá? E o último para fazer a leitura é através de cores, tá, pessoal? Esse aqui é um sistema de cores muito semelhante dos resistores, mas eu não vou nem falar aqui, pessoal, porque eu nunca mais vi esse código de cores, tá? É só para capacitores bem antigos, tá? Não precisa saber isso aqui. Eu não sei nem porque eu deixei esse slide aqui, porque não é utilizado, tá? Então vamos ver agora, pessoal, como é que o capacitor funciona, tá?